Olá, meu amigo e minha amiga. Você sabe que no mundo todo existem criminosos, delinquentes, marginais, aquelas criaturas que se colocam à margem das leis que são respeitadas pela sociedade de um modo geral. E as sociedades reagem, ora estabelecendo leis mais duras, policiamento mais amplo, mais sofisticado, mais inteligente, fazendo também processos de educação e prevenção junto também aos membros da sociedade. Mas nada é mais importante do que combater aquele que chega ao topo do crime, o criminoso político, o criminoso que chega até o poder. Muitos criminosos comuns usam uma série de estratégias. Os estelionatários mudam de endereço, mudam de identidade, de nome, às vezes fazem até plásticas. Os criminosos violentos usam máscaras, usam alguma série de artifícios para não serem identificados. E alguns criminosos do mundo da política vão usando de algumas táticas, jogando cortinas de fumaça para a sociedade não perceber que ele está ficando cada vez mais próximo da cadeia. Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmontar algumas dessas estratégias e alertar também as instituições, os aparelhos que vão lidar aí com a figura do inelegível. Eu vou mostrar para vocês também algumas cenas que mostram como algumas pessoas acreditaram nesses criminosos e agora estão pagando um preço muito alto. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, mande seu comentário, o seu joinha e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, você que já viajou para fora do nosso país, certamente deve ter se deparado com uma plaquinha que te provocou assim uma interrogação, né? Como é que pode um país tão desenvolvido ter uma placa dessa, assim, uma coisa estranha, né? É placa indicando que naquela região ali pode ter um batedor de carteiras, pode ter um assaltante, um punguista, né? Você vai encontrar, assim, essas placas em várias partes do mundo. Enfim, você fica mais ligado, fica mais esperto, né? Alguns criminosos, eles têm uma prática mais sofisticada, e aí a gente tem que colocar as nossas plaquinhas também. Do que eu estou falando? Aqui no Brasil, tem um criminoso mor da nação que ajudou a matar milhares de pessoas. A gente não pode esquecer desse fato objetivo. A coisa mais impressionante que aconteceu aqui no Brasil foi os veículos de comunicação não terem colocado esse carimbo na testa desse criminoso mor. Mas a justiça vai alcançá-lo. A gente vai ver isso acontecer sim em nosso país. A gente não pode desistir e achar que o discurso de que não vai acontecer nada deve prevalecer. Bom, por isso que a gente batalha todos os dias aqui, né? Ele está tentando aqui fazer um tipo de equivalência aos crimes que ele cometeu com situações do passado. Ele fez a seguinte publicação: refiro ao inelegível o ex-presidente da República. Disse ele, ou escreveu ele: o chefe da organização e seus asséculas não param de falar em golpe, invalidando o processo legislativo e judicial, absolutamente nada acontece. Experimente qualquer um fazer uma colocação sobre possibilidade de aperfeiçoamento do processo eleitoral e verás o que ocorre. Claro que se o questionamento sobre as urnas for feito por qualquer comunista socialista, também será solenemente ignorado. Aí o que ele faz? Ele coloca um vídeo do Lula falando do impeachment da Dilma, de algo que aconteceu no passado. Então ele faz uma leitura, o presidente Lula, que foi um golpe. Isso não tem nada a ver com a pregação de um golpe, que foi aquilo que Bolsonaro e seus asséculas, aí sim, fizeram. Então não adianta ele ficar choramingando, dizendo, olha, ele cometeu crime, então eu posso cometer crime também. Ou se ele não foi punido por um crime lá atrás, ou que está dizendo de um crime que aconteceu lá atrás, por que você é punido agora? Não vai colar, senhor Jair, o senhor está numa situação muito complicada. A tua situação só não está mais complicada porque existem criaturas que acreditaram no estelionato que Vossa Excelência comandava e agora estão nessa situação aqui. Veja só a situação desse patriota, gente. Se não é para a gente ficar assim, naquele misto, né, de pena ou de ter esse sentimento assim, bem feito, né, meu amigo? Quem mandou você acreditar nisso? Olha só o que acontece com uma série de criaturas, né? Vamos lá. Pessoal, aqui é Ronei Duarte Botelho. Eu fui preso no dia 8 de janeiro em Brasília. E eu não consegui honrar minhas contas devido a não conseguir trabalhar por causa do uso
tornozeleira e eu estou sendo despejado hoje. Que o oficial de justiça já me avisou que eu vou ser despejado e eu não tenho como as dívidas, eu não consigo emprego devido a esses horários da tornozeleira. Gente, é um negócio. Nós somos humanistas, né? A gente lamenta a situação do cidadão aí. Mas, puxa vida, a gente lamenta toda pessoa que vai presa, né? Vai presa porque fez alguma coisa errada. E essa coisa errada foi ter acreditado nesse estelionatário, que podia ter evitado tudo isso que aconteceu no Brasil desde o período da pandemia. E isso a gente não pode esquecer. E aí eu acho chocante, você também deve concordar comigo, quando o inelegível se comporta como uma espécie de macaco-tião, colocando essas cenas, vou até colocar menor aqui, dele chegando numa churrascaria lá em Curitiba. Aí chega lá na churrascaria, aí entra, assim que ele é avistado, certamente ele sempre vai a lugares que tem apoiadores, né? E o grupo ali bate palmas, né? Gente, como é que vocês estão batendo palmas, vocês não conseguem estabelecer uma relação, que vocês estão diante de um criminoso, de alguém que praticou um assassinato em massa aqui no nosso país. Para a gente não falar genocídio, vamos falar assassinato em massa. Essa criatura foi capaz de fazer isso aqui, ó, que matou parentes de vocês, matou pessoas que vocês conheciam, e vocês não estão associando, vocês estão batendo palminhas para esse tipo de criatura. Vamos lembrar aqui um trechinho, se você não se lembra, né? Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Quando ele falava lamento, não lamento porcaria nenhuma. Alguém que lamenta alguma coisa, assim, lamento. Não lamenta porcaria nenhuma, né, gente? Olha que prato cheio pra imprensa, ó. Hã? Prato cheio pra urubuzada que tá ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Uma penca, gente, uma penca de situações que a gente viu. O coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, gente, sim, temos centenas de imagens, né, que provam a responsabilidade dele. E aí, quando chega o 8 de janeiro, acontece o seguinte: a chapa está ficando complicada para ele, tá? A cada instante a gente vai vendo essa aqui, já comentei com vocês ontem, que a PGR já está com material mais sólido para oferecer uma denúncia criminal contra a criatura. Lembrando que ele será julgado no Supremo Tribunal Federal, em última instância. Então, uma sentença transitada e julgada ali é direto para a cadeia, sem clemência nem piedade. E a PGR, como eu disse para vocês, está ampliando aí a sua mão pesada. Já está entrando agora nos financiadores, porque eles começaram primeiro com os que foram ali os atos principais, depois alguns organizadores e agora alguns financiadores. E depois chegará aos mentores, porque isso não teve geração espontânea. Então aqui a PGR apresenta a primeira denúncia contra financiadores do 8 de janeiro. E aí, como é que o Bolsonaro se encaixa nessa história? Ele está jogando cortina de fumaça aí. Mas olha, o artigo 62 do Código Penal diz que a pena será ainda agravada em relação a agente que promove, organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Há alguma dúvida que isso tudo aconteceu porque a figura do inelegível promoveu esse tipo de situação? Basta vocês refletirem sobre o fato de, se ele tivesse dito para as pessoas pararem de fazer o que estavam fazendo, se ele reconhecesse o processo eleitoral como sendo dado a vitória para Lula, será que alguma coisa dessa aconteceria? Será que aquele patriota que eu mostrei aqui para você estaria nessa situação de penúria? Será que o Bolsonaro, os bolsonaristas que divulgam tantas coisas pelas redes, será que eles não podem também ajudar a esse patriota? Eles não reclamaram que foi um patriota morto outro dia, que acabou falecendo dentro da penitenciária? Eles estão ajudando os familiares desse patriota morto? Eles estão ajudando outros que estão nessas condições? Não. Aí, gente, é a falta de empatia, é o crime na mais alta intensidade. Então não dá para essa criatura dizer que não tem nada a ver com isso, porque o Código Penal diz sim, você pode promover
por ação ou por omissão. A ação e a omissão são penalmente relevantes aqui no nosso país. Então ele não vai poder falar absolutamente nada, até porque nós sabemos que teve um dado momento que quando caminhoneiros começaram a fazer bloqueios em algumas estradas, ele veio a público e pediu para os caminhoneiros não fazerem isso. O que aconteceu no dia seguinte? Instantaneamente, os caminhoneiros desarticularam os bloqueios. Então, bastava uma palavra dele. Como esse fato aconteceu, esse fato foi a materialidade de que ele tinha o domínio do fato. É que a gente diz no direito penal, teoria do domínio do fato. Ele estava vendo as coisas acontecerem e a gente pode ir para várias outras. A gente pode ir aqui para uma situação metafórica, pegar aqui o que aconteceu no filme Forrest Gump. Uma série de pessoas seguindo o personagem central, o Forrest Gump, e de repente ele para. Ele para numa caminhada longa que ele tinha feito, tinha cruzado o país inteiro, ele para e volta e sai caminhando para trás e vai embora. As pessoas continuariam a seguir o caminho se ele tivesse... ele tendo parado? Evidentemente, o filme mostra que não. Como outros personagens do mundo, né? Se alguns personagens do mundo dissessem assim, vou parar, vamos parar, as coisas não teriam continuado, né? Se ele tivesse determinado. Aqui hoje mesmo no mundo, né? O primeiro-ministro de Israel, se ele chegar e determinar que vai parar o que Israel está fazendo, a coisa vai continuar assim mesmo, então existe uma ligação direta entre o comando de um líder político e as ações que acontecem numa sociedade. Então a situação para ele está ficando muito complicada. Como ficará complicada também para outras criaturas, né, que ficam envenenando a sociedade. Isso aqui eu mostrei para vocês ontem o vídeo do senhor Nicole, ele vai pensar um campeonato de jogos que tem ali uma parcela de inclusão para colocar pessoas ali que têm orientação sexual, orientações sexuais diversas, é um tema muito complexo, né? Mas essas pessoas estão sendo vítimas do ataque do senhor Nicole. E para piorar a situação, ele fez uma publicação que está sendo criticada até pelo pessoal da direita. Ele foi levantar uma suspeita aqui sobre um cantor gospel que teve um ataque cardíaco fulminante de 30 anos. E aí ele publica o seguinte, vai virar rotina jovens morrerem subitamente dessa forma? O que ele está querendo insinuar com isso? Que isso pode ter sido o resultado da vacina aqui no Brasil. Que existem pessoas que estão morrendo assim em função disso. Então, gente, é uma gente muito doente, mas é uma gente muito perigosa. E para essas criaturas perigosas, nada como a lei. E a teoria do domínio do fato vai fazer com que a figura do inelegível ele seja responsabilizado. Não adianta ficar publicando um videozinho por aí, porque ele não vai escapar da cadeia. Por isso que nós estamos aqui, para mostrar que dentro do aparelho legal existem mecanismos de alcançar esse criminoso mor da nação. Eu fico por aqui e mais tarde a gente volta com a resenha dos principais assuntos da semana, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau!